Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui de Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, nos dando saúde, esperança, perseverança na fé. Nesse sábado, dia 2 de dezembro de 2023, da 34ª semana do Tempo Comum. Amanhã é o primeiro domingo do Advento, onde já inicia-se o novo missal da Igreja. E o Evangelho desse dia de hoje é de Lucas, capítulo 21, versículos de 34 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Viver não é uma tarefa muito fácil, né? Conforme diz um filósofo, se a gente olhar o mundo, a matemática não fecha, né? A lógica não fecha, né? As realidades não fecham, né? Você não encontra lógica no mundo. Você não sabe porque alguém que não tem nada a oferecer faz sucesso e alguém que tem muito a oferecer é desconhecido, né? Você não sabe porque uma coisa insignificante faz um sucesso violentíssimo e outras coisas importantes para a vida a gente desconhece. A gente não tem muita noção disso e é muito difícil a gente entender isso. Não há uma lógica no mundo, não. Não há um fio condutor no mundo, não. De onde você menos espera, saem coisas boas e ruins. De onde você nunca imagina, saem coisas boas e ruins. Mas é preciso a gente ir, com o passar do tempo, construindo certas coisas para a gente se apegar. A não ser que a gente comece a ter uma vida de quem só funciona, né? Há muitas vidas no mundo que as pessoas só funcionam, né? Ela programa um ritmo de vida e ela passa a vida toda fazendo aquilo e não precisa pensar, é tudo automático, né? A pessoa já acorda, está tudo automatizado, já toma seu café, já pega seu carro, chega do seu serviço, trabalha tantas horas, pega o carro, volta para casa, chega em casa e vira um robô. É o filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, em que ele passa a vida apertando o parafuso e quando ele sai da empresa ele continua apertando o parafuso até o momento que ele é engolido pela máquina e ele vai passando entre as engrenagens e as engrenagens não o destroem porque ele agora é parte daquela máquina. Ele é parte integrante da máquina. Isso acontece com o nosso celular. O nosso celular agora ele é parte integrante da nossa vida, a tal ponto que se ele ficar longe de você, você passa mal. Já existem doenças a respeito disso, né? Os Estados Unidos já cataloga algumas doenças que interferem na saúde da pessoa. Ficar sem internet, ser desconectado, ser excluído de um grupo, não fazer parte dele, ficar sem bateria. Então, esses fenômenos, essas ausências, essas situações gera doenças a jovens norte-americanos. Já são catalogados e também de outros lugares do mundo. Tamanha a dependência que a gente tem hoje deste aparelho que pode ser útil para tudo, tanto para a vida quanto para a morte, tanto para salvar quanto para condenar, tanto para perdoar quanto para julgar. Mas o que nos interessa aqui agora é o Evangelho de hoje, que vai Jesus: tomai cuidado para que vossos corações não se tornem insensíveis. Viu? E aí ele coloca pela gula, pela embriaguez e pelas preocupações da vida. Viu? Porque a gente havia, isso para entender um pouco, havia nas comunidades um grupinho
que pensava o seguinte: bom, já que o reino está próximo, vamos aproveitar a vida. Então viviam fazendo festa, comendo e bebendo, e outros muito preocupados com tudo. A preocupação é sempre algo muito difícil, até porque preocupação é a junção de pré-ocupa, ou seja, eu antecipo a minha ocupação. Estar preocupado é uma antecipação daquilo que eu vou fazer. Eu sou muito preocupado, né? Se eu tenho missa amanhã, eu já começo a me ocupar dela agora. Isso pode ser bom e pode ser ruim, né? Me ocupar dela agora pode ser, eu estou me preparando para ela. Mas, às vezes, a minha preocupação é para gerar sofrimento. Então, eu começo a sofrer antecipadamente. Eu começo a padecer antecipadamente. Eu começo a me ocupar de algo antecipadamente e isso gera um sofrimento. Gera uma coisa difícil. Então, nós temos um grupo que estava comendo e bebendo demais, vamos experimentar a vida e esperar isso. E não é essa a postura nossa. E temos outros que estavam se ocupando de sofrimento antes da hora. Tudo vai ser destruído, tudo vai acabar, não vamos ter salvação. É igual existe hoje uma mentalidade de um discurso que a pessoa sem fundamento nenhum diz que está tudo pior, está tudo piorando, está tudo ruim. Então existe no mundo, principalmente no Brasil, essa mentalidade em que a pessoa está construindo, a pessoa está comprando, a pessoa está produzindo, a pessoa tem mais dinheiro, mas na cabeça dela está tudo ruim. Nada está bom. Está construindo as coisas, nada está bom, está tudo pior, nós vamos falir, nós vamos não sei o que, tal. Essas coisas é muito complicada, porque esse mundo ideológico ele é muito perigoso. Essas coisas de fake news em coisas, se a gente pensa que é brincadeira, não. Isso faz uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas impressionante. A gente faz uma lavagem na cabeça das pessoas do ponto de vista religioso, de grupos religiosos muito conservadores, reacionários, violentos, agressivos, e também, por outro lado, de mundo político, violento, agressivo, conservador, em que a gente perde a noção do que é real mesmo, e a gente vive nessa ideia, nessa mentalidade de insensibilidade de perceber o que é de verdade em tudo isso. O que é de verdade em tudo isso? O que é o real em tudo isso? Mas as pessoas é isso, talvez a gente perdeu a sensibilidade da gente perceber hoje o que é verdade e o que não é. O que é bom e o que não é. O que está acontecendo e o que não está acontecendo. Por isso Jesus foi seu cuidado para vocês não perderem a sensibilidade. Cuidado para vocês não endurecer o coração de vocês. Cuidado para vocês não travarem por causa das preocupações da vida, viu? Que um dia haverá. Essas coisas acontecem. Todos nós vivemos num mundo hostil, né? A gente vive num mundo violento. Por isso que nossas casas têm câmeras, têm cerca elétrica, segurança, alarmes. Nossos carros têm seguro por causa dessas realidades, por causa desse mundo, viu? E as armadilhas que o mundo vai nos mostrando, viu? E aí, portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de que tenhais forças para escapar de tudo o que deve acontecer, viu? E ficardes de pé diante do Filho do Homem. A resposta é isso. A resposta para tudo aquilo que foi dito pelo Evangelho nos últimos dias é rezar constantemente, para a gente ter força, para que a gente aguente tudo isso e a gente fique de pé diante do Filho do Homem. Então a solução para a gente sobreviver a tanto sofrimento é a oração. A resposta e a orientação para a gente aguentar tanta coisa que a gente ouviu nessa semana é ficar atentos e orar a todo momento. Rezar constantemente. A gente reza mal, a gente tem preguiça de rezar. As nossas orações às vezes são muito sem espírito. Estou falando de certas coisas, mas estou falando de unção, conforme dizia um padre nosso. A gente vai para esses encontros nossos, é tudo preparado, muito mal preparado. Ninguém leva um texto bom para refletir, ninguém leva um roteiro de oração bom para fazer. Fica tudo assim na correria, no dia a dia, na correria e no improvisório.
Por isso peçamos a Deus que ilumine e abençoe a todos nós, que Deus nos fortaleça. Um abraço e até mais.